Graça e paz a todos. Vamos para o que edifica? Abra a sua Bíblia. Gênesis 41, versículo 38. Gênesis 41, 38. Apenas um versículo. Quem achou, diga amém. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Amém. Espere com paciência no Senhor. Talvez o tema nos sugere o livro de Jó, e o que tem a ver, paciência, esperar, com a vida de José. Tem muito a ver. A vida de José é uma das histórias mais comoventes da Bíblia Sagrada. Porque José, ele é um exemplo tanto para solteiros como para casados. Maltratado por seus irmãos, arrancado de sua família, vendido como escravo, transportado para um país estrangeiro, oprimido, transformado num servo doméstico, rodeado de gente incrédula. Sem dúvida, José sabia tudo sobre tratamento injusto. José, que em toda a sua história parece ter sido irrepreensível e era em muitas coisas semelhante a Cristo. Por exemplo, o amado do Pai, o melhor dos irmãos, o mais odiado e rejeitado pelos seus, foi vendido por algumas moedas de prata, sofreu grande tentação sem pecar, foi rebaixado e acusado falsamente, mas perdoou os seus assassinos e em tudo foi o filho e a esperança de Israel. A família de Jacó não desfrutava da bênção da união, porque eles eram divididos, um lar dividido entre si. A presença de José naquela casa, não foi José quem criou problemas. Os problemas, eles se tornaram aparentes. José era o filho predileto, o filho mimado, que ganhou uma túnica talar de ricamente colorida do seu pai amoroso. E essa túnica, ela ia até o calcanhar, as mangas compridas. Era uma túnica que só os governantes usavam. Nós temos só uma referência em 2 Samuel 3,18, que a filha de um rei usou uma túnica colorida. Então, Jacó fez uma túnica para o seu filho predileto, para o seu filho amado. E José, ele teve 2 sonhos. E aí ele conta os sonhos para o seu pai, para os seus irmãos. E aí onde, neste sonho, os pais se curvam juntamente com os irmãos diante de José. E isso causou um grande atrito entre eles, uma raiva, um ódio dos irmãos por José. José contava para os pais, ou para o seu pai, principalmente para Jacó, as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Mas ele não era um dedo duro, mas os seus irmãos sabiam que ele era um informante que levava todas as coisas para Jacó. E era de se admirar que os filhos de Jacó, eles estavam pastoreando rebanhos, sabe aonde? Em Siquém, não em Hebrom. Hebrom estava ali do lado. Eles foram pastorear ovelhas a mais de 70 quilômetros da sua casa. Então parece que tinha alguma coisa errada, como que se os filhos estivessem roubando
o próprio pai. E aí nós podemos fazer uma pergunta para o texto. Se Jacó sabia que os seus filhos odiavam a José, por que Jacó manda José visitá-los sozinhos, a uma distância daquela, e ainda com a túnica? E aí José causava mais irritação entre eles. Gênesis 37, 18, a Bíblia diz que os irmãos de José viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Era uma combinação de ódio e inveja, uma combinação letal. Olha lá vem o sonhador mor. Em outras palavras, lá vem o especialista em sonhos. Então, irmãos, não fique chateado com deboches, não fique chateado com apelidos, não fique chateado com desprezos sobre você. Espere no Senhor, porque Ele vai te exaltar no tempo certo. Espere no Senhor, porque essa humilhação que você está passando, no momento certo, Deus vai te exaltar. Os sonhos de José colocaram ele em dificuldade. Mas depois de 13 anos, os sonhos de outras pessoas o tirariam de uma situação difícil. Mas por quê? Porque Romanos 11, 33 diz: quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos, ó Deus. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Isso é uma concordância, é uma confirmação do Senhor. É o plano de Deus em andamento na vida de José, que sonda, que conhece o profundo e o escondido. Espere no Senhor, porque Deus está trabalhando na vida de cada um de vocês. Jogaram José em uma cisterna, uma cova funda. Não tinha água, mas era uma cova funda. Uma coisa que para se tirar dali, uma pessoa não podia pular e conseguir sair. Precisava jogar uma corda para tirar a pessoa de lá. Como Jeremias, em Jeremias 38 fala isso. José foi descartado pelos seus irmãos como uma mercadoria barata. Você não vale nada. Ele não foi tratado como alguém, ele foi tratado como coisa. Ele não foi tratado como uma pessoa, ele foi tratado como objeto. Ele tinha tudo para ter um complexo de inferioridade, um trauma psicológico, cair numa depressão, ficar debilitado. Ele poderia dizer: o que eu fiz para Deus? O que eu fiz de errado? Por que que eu estou passando por isso? Alguém deve estar se perguntando isso nessa noite. Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Mas o Senhor te acompanha. José poderia ter falado estas coisas, mas eu vou dizer para você: Deus não está em silêncio, Ele continua falando. Não é que Deus está em silêncio, talvez é que a sua Bíblia anda muito fechada e ela precisa ser aberta para que Deus também fale com você. Louvado é o nome do Senhor. Permaneça em constante comunhão com Deus. Você não pode permitir que o momento de uma luta, que o momento de uma dificuldade venha desanimar você. E você não queira mais vir para a igreja, não queira mais participar de algo na família, e você começa a ficar de canto. Se anime nessa noite na palavra de Deus, se anime nessa noite diante do Senhor. Não deixe aquilo que você está passando que venha te derrubar, nessa luta que você está passando. Nesse momento que você está passando, talvez você não está vendo, mas Deus está te promovendo para mais perto daquilo que Ele preparou para a sua vida. É uma preparação de Deus. Então espere com paciência no Senhor, porque Ele está dando andamento em cada passo de um processo para te abençoar. Louvado é o nome do Senhor.
Nós não somos mercadoria barata. Nós não somos descartáveis. Nós não somos inúteis. Não deixe o diabo colocar essa ideia ou soprar isso nos seus ouvidos. Somos a menina dos olhos de Deus. Somos geração eleita. Somos o sacerdócio real. Somos povo adquirido de Jesus. Deste Jesus que a morte lhe foi amarga, mas se tornou doçura para nós. A rejeição foi dele, a aceitação é nossa. A ferida foi dele, a cura é nossa. O sangue foi dele, o bálsamo é nosso. O preço foi dele, a compra é nossa. A morte foi dele, a vida é nossa. A coroa de espinho é dele, a coroa de glória é nossa. Há mais poder no sangue de Jesus para salvar do que no pecado para destruir. Louvado é o nome do Senhor. José, sendo odiado, conspiraram contra ele, e aí quando ele vai vasculhar, espionar os irmãos, pegaram ele. Pegaram ele, jogaram na cova, jogaram na cisterna, está lá. José desesperado. Você acredita que uma pessoa possa fazer isso? Se você olhar para os seus irmãos, sua família teria de coragem de fazer isso? Mas lá naquele tempo eles estavam com um ódio terrível de José. Jogaram ele na cova. E agora vem passando uma caravana dos ismaelitas. E aí o que a Bíblia diz? Gênesis 37, 25. Olha a crueldade dos irmãos de José. Sabe o que eles estavam fazendo? Eu não vou falar que eles estavam jogando truco. Mas eles estavam lá comendo, sentado, o irmão berrando na cova, na cisterna, e eles comendo, e o irmão, me tira daqui, vocês vão me deixar aqui, eu vou morrer aqui, o que vocês vão fazer comigo? E eles lá comendo e conversando. Aí veio essa caravana, peraí, então vamos fazer dinheiro com José, já que a gente não vai matar ele, vamos fazer um dinheiro. Pegaram e venderam. Venderam o próprio irmão, e aí os ismaelitas, os midianitas, tiraram ele e os ismaelitas levaram. Ele foi vendido como escravo. Seria quase impossível uma pessoa levada para o Egito e vendida como escravo receber novamente a sua liberdade de volta. Estava tudo acabado para José. Ele agora não é mais livre. Tiraram a túnica dele, pegaram um cabrito, mataram o cabrito, colocaram sangue nas vestes, e ainda nem foram eles que entregaram, levaram para o pai. Outras pessoas levaram para o pai, para dizer, ó, está aqui, José morreu. E aí, essa caravana leva José. Seus irmãos, eles pensaram que levando José, levariam também os seus sonhos para muito longe, e seria o fim da história. Eles pensaram que era o fim. Judas entregou Jesus por umas moedas de ouro, e Judas pensou que seria o final de Jesus, mas Jesus estava indo para o lugar certo. José, eles pensaram que era o fim, mas José estava indo para o lugar certo. Eles pensaram que não tinha mais jeito, acabou, agora nós estamos livres do problema que se chama José. Não, mas eles encaminharam José para o lugar correto. Eu não sei se você está sem orientação espiritual, mas o Senhor está conduzindo você para o lugar certo, mesmo que você ache que está meio perdido, mas o Senhor está colocando você no lugar certo. Louvado é o nome do Senhor. Espere no Senhor, espere no Senhor, tenha paciência, Ele está encaminhando você para o lugar certo, na hora certa, no dia certo. Ele sabe o dia certo para que você seja abençoado. Espere tão somente no Senhor. Deus estava vendo, Deus estava acompanhando, Deus estava conduzindo José com segurança até o Egito. E Deus cuidou para que José fosse vendido a um oficial de Faraó. Olha o cuidado de Deus. Você não está servindo um Deus de 1,99.
Não é aquele Deus que fica em cima da geladeira, aí a pessoa chega, esbarra na geladeira, aquele Deus faz assim, pá, cai. A porcelana quebrou. E aí toma super bonder, ele cola aqui, cola ali, e não dá para colar o nariz, não dá para colar a orelha direito. Quebrou, espatifou. O nosso Deus não quebra. O nosso Deus é inquebrável, o nosso Deus é criador, o nosso Deus trabalha, o nosso Deus age, o nosso Deus endireita, o nosso Deus ajuda, o nosso Deus faz, o nosso Deus não dorme, Ele trabalha para aquele que nele espera. Louvado é o nome do Senhor. Esse é o Deus que você serve, um Deus que te acompanha, um Deus que vê, um Deus que conduz, um Deus que cuida de você. Você está lá chorando quando todo mundo está dormindo, tá? Está todo mundo dormindo em casa, você está chorando. E às vezes tem até aquela orquestra em algumas casas. Estão dormindo, você está chorando e Deus está vendo as tuas lágrimas. Deus está vendo a tua dor. Não se desespere. Espera com paciência no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Esse é o nosso Deus que vê, que acompanha cada passo, cada instante. Aí José vai para onde? Ele vai para a casa de Potifar. Tudo quanto José fazia na casa de Potifar prosperava, porque Deus era com ele. Gênesis 39, 2, o Senhor estava com José. Gênesis 39, 21, o Senhor estava com José. Gênesis 39, 23, porque o Senhor estava com José. É importantíssimo você sentir que Deus está com você. É importantíssimo você sentir a presença de Deus. Como é triste quando uma pessoa vem na igreja e não sente nada. Não sente nada, ele só está de corpo presente, mas a cabeça está lá fora. Está pensando na duplicata, no boleto, está pensando no aluguel, está pensando no dinheiro, está pensando em outras coisas, está pensando no campeonato brasileiro, está aqui de corpo presente, mas não consegue ficar sem mexer no celular. Ele está aqui de corpo presente, mas a cabeça dele está lá fora, está insensível. Mas que o Senhor possa te tocar nessa noite, que você possa sentir a presença de Deus, o quanto Ele te ama e o quanto você é importante para Ele. José estava na casa de Potifar e de repente, José é bonitão, bonitão. E aí a mulher de Potifar, ela sabia o que ela queria e ela sabia também o nome dele, José, o bonitão. E aí ela começa primeiro escravo, depois José, depois Zezinho. E aí ela começa a se engraçar por José. Enquanto Potifar observava a tremenda ética que José trabalhava, a mulher de Potifar observava a bela face de José, os seus fortes bíceps. E tem um detalhe, a mulher de José, de Potifar, não era feia não, meu irmão. Mulher de governador, de rei, não era feia não. E ali José trabalhando, fazendo a sua parte, e a mulher de Potifar observava José. E ela tentou seduzi-lo dia após dia, e ele resistiu aos seus avanços, até que literalmente ela o agarrou. E José poderia ter dito: é a minha oportunidade de um prazer sexual secreto. Eu estou a quilômetros de casa, ninguém jamais saberá de nada. E tem mais, quem começou isso não fui eu. Além do mais, eu mereço uma felicidade, eu mereço um prazer. José poderia ter dito essas coisas. Sempre haverá uma luta entre a carne e o espírito. Vencerá aquele que for melhor alimentado. Alimente-se nessa noite da palavra de Deus. Saia daqui alimentado pela palavra de Deus. Crente que não se alimenta fica fraco, fica anêmico espiritual.
precisamos comer da palavra de Deus, adorá-lo, louvá-lo, glorificá-lo, enaltecê-lo, exaltá-lo, pelo que Ele é, pelo que Ele tem sido, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele vai fazer. Temos que nos alimentar da palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor. A mulher de Potifar, ela trabalhava com a mentira. E o primeiro pecado da Bíblia foi a mentira. O primeiro pecado da igreja primitiva foi a mentira. O último pecado mencionado no livro do Apocalipse é a mentira. José não trabalhava com a mentira, ele trabalhava com a verdade, que faz toda a diferença. E nada podemos contra a verdade. Quem é a verdade? Jesus de Nazaré. Ele é a verdade. Só que nesta situação de José com a mulher, quando ela agarrou, ele escapou, mas ficou a capa. A Bíblia diz em Tiago 4,7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só que em 1 Coríntios 6,18, Paulo diz, fugir da prostituição. Tem hora que temos que resistir ao diabo, tem hora que temos que fugir. A guerra contra o pecado é a única que se vence fugindo. José, ele fugiu da mulher de Potifar como um gato escaldado, como um coelho assustado. A mulher ficou irritada e queria que ele pagasse por isso. José, ele foi preso injustamente no cárcere. Agora é outra fase. José estava se levantando num lugar bom, estava lá prosperando, tudo beleza, de repente acontece isso. E aí José, quando pensou que estava melhorando, caiu de novo. Foi para o cárcere injustamente. Mas quando ele está lá no cárcere, que interessante, né? Está lá no cárcere, com pouco tempo, o carcereiro percebeu as excelentes qualidades dele. E aí já coloca José como supervisor da prisão. Olha só. Porque quando uma pessoa tem o Espírito Santo, onde ela chega, muda o ambiente. Quando uma pessoa está com Deus, quando ela chega é outra conversa. Quando uma pessoa tem a unção de Deus, pode estar escuro, pode estar trevas, mas quando a pessoa chega, a luz chega com ela para a glória de Deus. E aí, o carcereiro viu que esse rapaz era diferente, porque José era um perito em administração. Ele foi perito em administração na casa de Potifar, perito em administração no cárcere, perito em administração em todo o reino do Egito. E aí José entrou no cárcere recebendo ordens, mas com pouco tempo ele estava dando ordens. Uma pessoa carismática, alegre, já fez amizade com todo mundo, e as pessoas já tinham intimidade. E aí Zé, como é que tá? E aí seu Jugé? E aí aquela alegria lá, já fez amizade. Olha, era tanta confiança que o carcereiro deu as chaves na mão de José. Já pensou? Confiança total. O carcereiro não teve trabalho nenhum com José, porque tudo que ele fazia prosperava. Agora, o que é, às vezes nós falamos sobre roubar? Porque José trabalhava no cárcere, ele fazia tudo. Agora, quando a gente fala sobre roubar, roubar não é só você pegar alguma coisa escondido. Não é só isso que é roubar. Henry Ford, ele disse que o bom empregado é aquele que trabalha quando os olhos do patrão não estão em cima dele. Quem enrola em horário de trabalho está roubando a hora do seu patrão. Então José trabalhava no cárcere e ele fazia a diferença. Fez a diferença na casa de Potifar, agora está fazendo a diferença lá no cárcere. E aí o que acontece? Faraó, ele tem alguns sonhos. Outra fase da mensagem. Faraó, ele tem sonhos. Na verdade, antes dos sonhos de Faraó, houve os sonhos do copeiro e do padeiro. E aí José está vendo os dois lá. E aí ele fala, por que vocês estão tristes? Aí fala, olha, porque nós tivemos um sonho e tal, e os sonhos não são do Senhor, a revelação.
E aí José, ele interpreta aqueles sonhos, o padeiro foi enforcado e o copeiro, ele voltou a servir Faraó. Gênesis 41:14, José pediu para o copeiro: lembra-te de mim quando fores bem. 41:23, porém o copeiro não se lembrou de José, antes esqueceu dele. É triste quando você espera gratidão e você recebe esquecimento. Não fique triste com pessoas que prometeram coisas para você e não cumpriram. Sabe em quem você tem que esperar? Espera no Senhor. Espera no Senhor. Porque tem muita gente que vai te prometer coisa que você nem pediu. Eu nem pedi, ele prometeu, mas não vai cumprir. E você vai ficar entristecido. Mas espera naquele que é criador do céu, de toda a terra, de todo o universo. Esse, quando faz uma promessa, essa promessa não cai por terra, porque Deus é fiel naquilo que ele prometeu para cumprir as suas promessas. Esperar é aguardar. Esperar é contar com alguém, contar com alguma coisa. Mas esperar em quem? Esperar na economia? Esperar na bolsa de valores, nas aplicações? Esperar no governo? Esperar nas mudanças da lei? Essa espera é confiável? Irmãos, esperar não é fácil. Queremos para ontem. Aquele projeto queremos hoje, e nós não gostamos muito de esperar. Mas a Bíblia diz que existe um tempo para todas as coisas. Uma pessoa paciente, esperar com paciência no Senhor, é esperar o tempo certo. Uma pessoa paciente, ela suporta dor e adversidade. Isso é uma pessoa paciente. Uma pessoa paciente, ela suporta dor e adversidade, sem murmurar e sem reclamar. Essa mensagem é para mim também. Tem alguém aqui ansioso? Tem alguém aqui, você é paciente ou você é impaciente? Essa mensagem é para nós. Ser paciente nos livra da precipitação, nos livra de tomarmos uma direção errada. A paciência nos livra de uma murmuração descabida a Deus. Começa a reivindicar, começa a pedir os seus direitos e apontar o dedo para o céu, como se Deus fosse o nosso empregado. Eu conversei com uma senhora um tempo atrás, e ela falando: olha, eu falei para Deus essa semana, Deus, não se mete, deixa que eu resolvo. Puxa vida, hein? É a quarta pessoa essa, tem a trindade, é a quarta. Deus não se mete, deixa que dessa vez eu resolvo. Então, ter paciência é algo maravilhoso que vem da parte de Deus. Deus tem um projeto eficiente para cada um de nós, não esqueça disso. Deus tem um projeto eficiente para cada um de nós. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar no Senhor é receber libertação do desespero. Se você está desesperado ou desesperada, o Senhor vai te libertar nessa noite. É saber que Deus tem bases sólidas nessa caminhada. É receber um novo cântico nos seus lábios para louvar e adorar o Senhor. Aí Faraó tem um sonho. Aí José saiu do cárcere para interpretar o sonho. Porque o copeiro falou: olha, lá no cárcere tem um, interpretou, deu certo assim. Então, manda chamar esse rapaz. Aí José saiu do cárcere para uma entrevista de emprego. José foi lá, mudou os vestidos, barbeou-se, passou um gel cola, usou lá um Listerine babilônico, agora ele está beleza, está na frente de Faraó. Ele saiu da escravidão, agora ele está livre da servidão e da escravidão. É isso que Deus quer fazer com alguns aqui nessa noite.
Chega de ser escravo, chega de servidão, chega de escravidão. O Senhor quebra grilhões nessa noite, o Senhor arrebenta com correntes nessa noite, o Senhor expulsa demônios nessa noite, o Senhor liberta você de uma doença nessa noite, para que a sua boca se encha de riso e você enalteça o nome do Senhor. Agora ele está diante de Faraó. E José, ele teve muitas decepções. Os irmãos de José tiraram a túnica dele, mas não tiraram os seus sonhos. A cisterna oprimiu José, mas não tirou os seus sonhos. A mulher de Potifar oprimiu ele, mas não tirou os seus sonhos. O cárcere o prendeu, mas não tirou os seus sonhos. Não deixe o seu sonho se apagar, não deixe a sua força minguar, mas olhe para o alto, porque do alto vem a nossa ajuda, vem o nosso socorro no tempo certo. Não desanime, espere no Senhor. E aí disse Faraó, Gênesis 41:15, estou terminando, mas o irmão que olhar para o relógio, eu vou acrescentar 5 minutos na mensagem. São muitos que olharam, não vai dar, deixa para lá. Disse Faraó, Gênesis 41:15, mas eu ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E José, todo humilde, 41:16, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Oh, glórias a Deus. Você está agoniado, triste, desesperado, um ponto de interrogação na sua cabeça? Olha a palavra de Deus nessa noite te dando paz, para você descansar no Senhor, para você refletir essa palavra e dormir em paz nessa noite, e que você possa dizer como o salmista, deitei, dormi, acordei, levantei, porque o Senhor me sustentou. José fez a diferença entre os irmãos, na casa de Potifar, diante da mulher sedutora de Potifar, no cárcere, entre todos os adivinhadores do Egito. José fez a diferença, porque o Senhor era com ele. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue na nossa frente, à direita, à esquerda, na frente, atrás, embaixo, em cima. Que o Senhor esteja conosco todos os momentos, nos abençoando. José entrando no palácio diante de todos os adivinhadores. Essa parte, irmãos, eu fico admirado. Todos aqueles homens do alto patamar, adivinhadores, astrólogos, encantadores, adivinhos, se fosse hoje era cartomante, isso e aquilo, todo mundo olhando. Quando entra, está lá José. José entrando, quem sabe disseram assim, é esse crentinho aí que vai interpretar os sonhos? Ficaram olhando, é esse crentinho aí, pois José interpretou o sonho de Faraó com sabedoria. Aí José vai e ele dá uma sugestão, ele sugeriu, Gênesis 41:33, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Ele não disse assim, ó, tem que ser eu, coloca eu interpretei, não, você não precisa querer se colocar num lugar, deixa que Deus te coloca. Deixa que Deus vai te colocar. Fecha a tua boca, porque a de Deus vai abrir ao teu favor. Fecha a tua boca, porque a de Deus vai abrir em teu favor. E o Senhor vai fazer você subir um degrau, 2, 3, porque é Ele quem exalta quem Ele quiser. É Deus quem exalta. É Deus quem exalta. E aí Faraó vai, 41:38, que lemos no início, acharíamos um varão como esse, em que haja o Espírito de Deus? O que aconteceu? José foi aprovado na entrevista de emprego. Agora, porque Deus era com ele, Deus estava com José. José agora, ele ganha um anel,
ele ganha um vestido de linho fino, ele ganha um colar de ouro. Se Faraó tivesse se impressionado com a habilidade de José de interpretar o sonho, ele teria colocado José como um adivinhador. Mas o que chamou a atenção de Faraó foi a sabedoria de José. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Deus vai te dar palavras de sabedoria, meu irmão. Às vezes o inimigo pega dentro de casa para tirar a paz da família. Às vezes você sai de um culto abençoado, quando coloca o pé dentro de casa, o diabo usa para tirar a tua paz. Mas não vai tirar a tua paz, porque Deus vai te dar palavras de sabedoria. Deus vai te dar estratégia para você derrubar o inimigo em nome de Jesus. Porque o Espírito de Deus estava com José. José passou decepção com seus irmãos, com a mulher de Potifar. Paulo passou decepção com falsos irmãos. Daniel passou decepção com colegas de trabalho. Espere no Senhor que você não vai ser decepcionado. Espera no Senhor que Ele não vai te decepcionar. José se encontra agora com seus irmãos, ele libera perdão. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é incrível. A lei condena os melhores. A graça perdoa os piores. A graça de Deus é incrível. Ele perdoou os seus irmãos. Louvado é o nome do Senhor. E agora, Jacó, lá em Gênesis 42, 36, para terminar. Jacó 42, 36. No final ele diz assim: todas estas coisas vieram sobre mim. Jacó está dizendo, que coisas? Coisas tristes, coisas ruins, coisas chocantes. Talvez são essas coisas que estão entristecendo você. Mesmo ouvindo a palavra, mesmo louvando, você ainda está triste. Você ainda está com medo de sair daqui para fora. São coisas tristes. O que Jacó não sabia é que todas aquelas coisas contribuíam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez a dificuldade que você está passando, você não está entendendo, mas Deus está trabalhando, te promovendo, e aí a sua boca vai se encher de riso para você contar um novo testemunho, ou aqui na sua casa, no seu serviço, para um irmão, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Espere com paciência no Senhor. Eu quero que você fique em pé nessa hora, porque Deus está nessa casa. Eu não sei se você está oprimido, se você está triste, se você está chorando pelos cantos, se você está tomando uma medicação pesada. Não estou falando para você parar de tomar medicação. Não sei o que está acontecendo, mas foi o Senhor quem te trouxe aqui nessa noite. E a palavra do Senhor, tenha um pouco de paciência, espera mais um pouco, porque Deus não está de braço cruzado. Ele está te acompanhando, Ele está te vendo, Ele está cuidando de você com todos os detalhes necessários. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é infinito por cada um de nós. Nessa noite o Senhor enxuga as tuas lágrimas. Nessa noite o Senhor vira o teu cativeiro. Nessa noite o Senhor abre a porta e tira você da servidão e da escravidão, porque o Senhor está trabalhando para aqueles que nele esperam. E se você quer uma oração, se você sente que é o momento da promessa de Deus na sua vida, saia do seu lugar, venha receber uma oração, porque o Senhor está neste lugar. Aonde você estiver, se o Senhor está te tocando, se o Senhor está te chamando, venha receber uma oração, porque a paciência, porque isso que nós tanto precisamos, o Senhor vai acrescentar mais agora em nossas vidas. Saia do seu lugar e venha aqui para a glória do nome do Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu,
mais uma vez toda a igreja.